Fala pessoal, tudo bom? Sejam muito bem-vindos ao canal. Você tem alguma doença autoimune? Você conhece alguém que tem alguma doença autoimune? Pois bem, nesse vídeo nós vamos conversar, tá, sobre o jejum intermitente e as doenças autoimunes, ok? Eu já pergunto a você, você sabe o que é jejum? Você sabe quais são os benefícios do jejum? Nós temos visto na mídia um desdobramento muito grande quando se fala em jejum. O jejum é uma prática que é muito antiga e sempre foi realizada por religiosos, pela fé cristã, por exemplo, e por outras religiões, tá? Porém, nos últimos tempos, o jejum tem sido mostrado, né? A ciência tem mostrado os incríveis benefícios do jejum, tá? E agora eu estou me referindo ao jejum intermitente, tá? Então, nesse vídeo você vai entender um pouco mais sobre o jejum, como também você vai entender se você tem alguma doença autoimune, se você tem algum problema de saúde, se você deve fazer ou não o jejum, para quem é o jejum, tá bom? Então fica comigo aqui e assiste até o final. Eu já convido você que, se você não é inscrito ainda, se inscreva. Nós sempre estamos estudando e compartilhando conteúdo sobre doenças autoimunes, sobre saúde e etc, ok? Então se inscreve, ative o sininho e não esqueça de deixar o seu like e compartilhar, ok? Então vamos em frente. Eu vou ler para vocês algumas informações aqui, porque é um assunto tão delicado e a gente não pode falar o que a gente acha, a gente tem que falar o que realmente é verdade e tem comprovação, tá bom? Então preste atenção, o que é o jejum, tá? Você já ouviu falar em jejum intermitente? Provavelmente sim, né? É a última moda no mundo da saúde e fitness, né? Com muitos benefícios para a saúde. Estudos mostram que o jejum intermitente, praticado há milhares de anos, tem o potencial de prevenir e reverter doenças crônicas como obesidade, hipertensão e asma, tá? Olha só os benefícios do jejum intermitente. Reverter doenças crônicas, obesidade, hipertensão e asma, tá? Além disso, o jejum intermitente, pronto, voltar aqui, o jejum intermitente pode ser um meio de você manter uma barreira intestinal saudável, tá? Ou seja, os benefícios do jejum ultrapassam a pressão alta, obesidade, ou seja, tem muito mais benefícios, tá? Ele ainda mostra uma promessa significativa para melhorar doenças autoimunes, incluindo artrite reumatoide e esclerose múltipla. Portanto, se você tem uma condição autoimune, pode estar se perguntando se também poderia se beneficiar do jejum intermitente. Aqui está tudo que você precisa saber, tá? Vejam só. Essas informações, pessoal, eu estou pegando aqui no site de uma médica americana que é especialista em doenças autoimunes, tá? E também outras fontes, ok? Então vamos lá, o que é jejum intermitente? Jejum intermitente é um termo abrangente para padrões alimentares que alternam entre períodos de comer e não comer. Existem muitos métodos diferentes de jejum intermitente, com períodos de jejum que duram de 12 horas até 3 semanas, tá? Os métodos de jejum intermitente mais comuns, no entanto, são mais curtos. Ele geralmente envolve jejuns diários de 16 horas ou jejuns de 24 horas, uma ou duas vezes por semana, tá? Então, essas são algumas formas de se fazer o jejum. Veja um pouco mais sobre os benefícios do jejum intermitente. Ele melhora a sensibilidade à insulina, tá? Que muitas pessoas têm diabetes exatamente por conta dessa sensibilidade à insulina que está prejudicada. Ele aumenta os níveis do hormônio do crescimento, HGH, para perda de gordura e ganho muscular. Ele causa autofagia, que é a reparação celular, tá? Ele causa mudança na expressão gênica relacionadas à longevidade e proteção contra as doenças. Ele causa redução do dano oxidativo e inflamação, tá? Ele causa cetogênese, ele diminui o risco do diabetes tipo 2. Ele possui benefícios cardioprotetores, incluindo hipertensão e obesidade reduzidos, como a gente já citou, envelhecimento retardado, proteção contra o câncer, alívio dos sintomas de asma e artrite reumatoide, redução de convulsões e danos cerebrais relacionados a convulsões. Segundo essa autora aqui, queridos, ela fala que estudos demonstram
demonstraram os benefícios potenciais do jejum para artrite reumatoide, para fibromialgia, tá? Que é uma doença mista do tecido conjuntivo, uma combinação de lúpus, esclerodermia e polimiosite e esclerose múltipla, tá? Quando você jejuma por um longo período de tempo, seu corpo tem a chance de descansar e se recuperar, tá? Pois não está ocupado digerindo alimentos ou se defendendo contra agentes inflamatórios nos alimentos, tá? Esse estado de repouso pode ser especialmente útil para domar a autoimunidade, por vários motivos. E os motivos são esses: ele conserta o intestino permeável, que você que tem nos assistido aqui já sabe que o intestino permeável é o grande problema, né, nas doenças autoimunes. É quando o nosso intestino está inflamado, está vazando e causando todo tipo de problema, tá? Então o jejum ele contribui para melhorar o intestino que está permeável, ele inicia a autofagia, né, que é as células comendo a si mesmo, é as células comendo as células velhas, que é tão importante para a recuperação e melhora da saúde, tá? Ele reduz a inflamação e as citocinas pró-inflamatórias, tá? Quem tem doença autoimune tem um processo muito grande de inflamação no corpo. Por isso que tudo que a gente fizer que possa diminuir a inflamação, que possa sobressair, como é que se diz? Diminuir essa tensão de fato, vai ser muito bom para quem tem doença autoimune. O jejum intermitente também reduz significativamente a leptina, que é um tipo de citocina pró-inflamatória que está elevada em pacientes com artrite reumatoide, lúpus, diabetes tipo 1, hepatite autoimune, esclerose múltipla, psoríase e colite ulcerativa, tá? O jejum intermitente melhora a resposta imune e ao estresse. Veja que interessante. Muita coisa, não vou ler tudo para não ficar muita informação para vocês, tá bom? O jejum intermitente, ele inicia a cetogênese. Agora vamos lá, o que é que você precisa saber antes de tentar o jejum, tá? Embora o jejum intermitente tenha muitos benefícios potenciais para a autoimunidade e outras doenças crônicas, o jejum intermitente não é para todos. Se você deve ou não tentar o jejum intermitente, depende de vários fatores, tá? Se você é mulher ou está lutando com desequilíbrios hormonais, problemas de tireoide ou fadiga adrenal, ou o jejum intermitente pode não ser a melhor opção para você, tá? O jejum pode desequilibrar seus hormônios e atrapalhar seu ciclo menstrual e padrões de sono, resultando em amenorreia e insônia, tá? É por isso que as mulheres, especialmente aquelas com um tipo de corpo magro, precisam ter cuidado ao experimentar o jejum intermitente, porque nossos corpos são muito mais sensíveis aos sinais de fome do que os homens. Tá falando das mulheres no caso, né? E isso é especialmente se você já tiver desequilíbrios hormonais ou tiver na perimenopausa. Você também deve ser cauteloso se você tiver alguma disfunção, algum problema na tireoide ou fadiga adrenal, tá? A cetose provocada pelo jejum é uma grande pressão sobre as glândulas suprarrenais, tá? E tem uma doença aí que causa problema nas adrenais, que é a síndrome de Addison, a doença de Addison, né? Que causa uma insuficiência adrenal, a pessoa fica muito estressada com maior frequência, tá? Ela chega em êxtase, tá? O estresse adicional de um jejum pode exacerbar distúrbio da tireoide e fadiga crônica, tá? Isso é especialmente verdadeiro se você já estiver sob muito estresse em sua vida diária. Vejam só, pessoal. Então ela orienta assim: comece devagar. Por exemplo, você foi jantar às 7 horas da noite um dia, aí você tenta tomar café só 10 horas ou 11 horas da manhã, e aí você já vai estar fazendo um tipo de jejum intermitente, tá? Tem as horas, tem as janelas alimentares. É considerado jejum, pessoal, a partir das 14 horas sem se alimentar, tá? 12 horas, a ciência mostra que o corpo começa a entrar em um processo de cetose, tá? Então é interessante essas informações, tá? Então começa devagar. É necessário apoiar o intestino, tá? Com L-glutamina, tá? Então são detalhes que precisam ser levados em conta, pessoal, quando uma pessoa que tem alguma doença autoimune vai jejuar, tá? E aqui estamos falando não do jejum espiritual, do jejum bíblico, do jejum cristão, mas estamos falando aqui do jejum para o corpo, entendeu?
para a saúde, tá certo? Então, se você tem alguma doença autoimune, você observa essas cautelas. Se você tem um maior sobrepeso, se você está obesa, se você não tem problema na tireoide ou nas adrenais, tá? Então você tem a maior chance de fazer jejum sem ter problema, tá bom? Busca fazer esse jejum intermitente, jantar mais cedo e tomar café mais tarde, alguma coisa assim. E aí você vai vendo quais são as respostas do seu corpo, tá bom? Há outro motivo que não é muito indicado o jejum sempre, principalmente quando você está no processo de desintoxicação, é que seu corpo ele precisa de proteína, ele precisa de energia, porque ele vai trabalhar muito, trabalhar dobrado, tá? Então, por isso que o jejum muito prolongado, para quem tem doença autoimune, para quem está buscando, quem está fazendo tratamento agora, buscando a remissão, não é muito interessante, tá bom? Mas tem seus momentos, tá certo? Então é um assunto a se pensar e tem muita coisa envolvida aí, tá bom, pessoal? Espero que esse vídeo seja útil para vocês, que possa abrir a mente de vocês, contribuir de alguma forma. Se você não é inscrito ainda no canal, se inscreva aqui embaixo, ativa o sininho e manda esse vídeo para seus amigos, suas amigas nos grupos, WhatsApp, Facebook, tá bom? E se você achou interessante esse vídeo, deixa seu like, seu gostei, compartilha ao máximo aí, tá bom? E não deixe de ver nossos outros vídeos sobre as doenças autoimunes e outros assuntos em geral, tá bom? Um abraço pessoal e até a próxima.